essa é mais uma aula de uma série de dicas que eu estou passando para vocês em relação a roteiro para documentário. A gente já passou pelo conceito, pela definição, já sabemos qual é o roteiro de pré-produção, então agora a gente vai para a próxima etapa, que é o roteiro de produção mesmo. Quer dizer, no final você vai conseguir um roteiro para sair para filmar. Isso vai ser bom tanto para o diretor de fotografia, enfim, para toda a equipe envolvida no processo do seu filme. São duas coisas que nós vamos trabalhar nessa aula para que você chegue ao roteiro técnico ou roteiro de filmagem em si. A primeira coisa que você vai formular em relação a chegar, a esse roteiro técnico vai ser a ideia ou o resumo. Então você vai ter que conseguir resumir em 2 ou 3 linhas qual é o objetivo do seu filme. Seja responder uma pergunta, uma reflexão, acompanhar o ator social. Esse momento que você vai dar todo o caminho matriz do seu filme. Você precisa ter uma ideia central. Muitos dizem que quando você não consegue formular a sua ideia em 2 ou 3 linhas, você ainda não tem essa sua história totalmente definida. Outro caminho muito importante que você vai trilhar para chegar ao roteiro técnico se chama argumento. Então eu vou mostrar para vocês agora quais são as perguntinhas que você precisa responder para formular o argumento do seu documentário. O que? Assunto do documentário, seu desenvolvimento, a curva de tensão dramática. Quem? Especificar os atores sociais envolvidos, estabelecer o que se quer de cada um deles. Quando? Trata do tempo histórico do evento abordado. Onde? Especifica locações de filmagem ou espaço geográfico que irá transcorrer o evento. Como? Especifica a maneira como o assunto será tratado, ordenar as sequências, a estrutura discursiva, as estratégias de abordagem, qual é o ponto de vista. E por quê? É a justificativa para a realização do seu documentário. O que é tão interessante que merece ser documentado? Essa última etapa que eu acabei de falar em relação ao porquê, ela é muito diferente da ficção. No caso do documentário, a gente vai ter que provar muito mais que a ficção, a justificativa, o porquê que aquilo merece ser documentado. Um exemplo bem simplório, vamos dizer assim. Aquele filme Só é um Besterol Americano, ele não teve que justificar porque ele foi filmado. A gente não, nós como documentaristas, nós temos que ter essa questão da justificativa, o motivo pelo qual você escolheu o tema, a pessoa, ela é muito mais forte do que na ficção. Por mais que a gente aí proponha um choque honesto com o real, normalmente, e deve ser, a maioria dos filmes, eles são resolvidos na etapa da proposta de filmagem. Muitas pessoas já resolvem o filme respondendo aquelas perguntas que eu dei na aula anterior. Mas você pode trabalhar mais a sua ideia e ir fazer o argumento, refazer certas coisas. Quanto mais você estruturar e colocar no papel o seu filme, mais chance de sair o que você quer no dia da filmagem. Normalmente, documentários bem-sucedidos, que fizeram sucesso, que prenderam aí o espectador em todo momento, eles vão ter características, algumas coisas que são encontradas em todos. Então eu vou listar para vocês as principais características encontradas. Personagem em situação de conflito. Puccini diz que mesmo se tratando de um documentário, também trabalhamos com a necessidade de cenas dramáticas, assim como na ficção. Personagens interessantes que irá personificar o que o diretor almeja. Suspense dramático. No caso do documentário, são situações que nos façam questionar, comparar, contemplar ou demonstrar a relação do ator social com o espaço. Um clímax de forças opostas e elementos opostos. Uma resolução. Você pode reparar que isso que eu falei bate bastante com o que a gente conhece da jornada do herói, no caso da ficção. O que é a jornada do herói? Filme da Marvel, de super-heróis, muitos filmes eles acompanham, eles seguem esse roteiro, que é o quê? Você apresenta um personagem
apresenta um problema ou algo que ele tem que transpor. Chega no meio do filme, ele cai no limbo, você acha que ele não vai conseguir, né, o famoso fundo do poço, e de repente ele emerge das cinzas e consegue dar aquele final feliz que todo mundo conhece. É possível a gente colocar a jornada do herói dentro de um documentário? Isso é muito possível. Robert Drew faz isso direto. Um dos filmes que eu vou usar de exemplo para vocês é o Imprimery, e aí no caso ele acompanha toda a questão da eleição do Kennedy. E aí, durante todo o filme, você fica se perguntando, será que o Kennedy vai ganhar as eleições? Ele usa a mesma estrutura, a jornada do herói. Apresenta o Kennedy, apresenta a questão da problemática, no caso é o quê? Ele ganhar. Então, é isso que eu quero trabalhar com vocês, essa brincadeira, até onde a ficção bebe do documentário, mas no nosso caso, mais até onde o documentário bebe da ficção, seja na hora de filmar ou para estruturar o filme no papel e caneta. É lógico que o documentário não vai ter aquela estrutura de 3 atos certinha igual a ficção possui, mas ao mesmo tempo que a gente não pode usar algumas estruturas da ficção, o nosso desafio é o mesmo da ficção, que é o quê? Despertar o interesse do espectador na apresentação e manter esse interesse até o final do seu filme. É a partir disso que você já pode pensar na estrutura discursiva do seu filme. Na estrutura discursiva você já vai começar a trabalhar mais com as sequências. Então eu vou mostrar para vocês agora quais as sequências principais que são encontradas dentro de um documentário. Sequência para expressar um conceito, pensamento, ponto de vista. Sequências para cobrir uma ação. Sequências que introduzem o cenário, o ambiente, o lugar. Sequência para apresentar um personagem. Sequências que servem para criar um clima para o seu documentário. Ao chegar nessa etapa, que aí nós vamos entrar no que seria num roteiro que é muito conhecido na ficção, que a gente chama de roteiro literário. O que é o roteiro literário? É a apresentação do tema, o desenvolvimento do seu tema e a resolução do seu tema. Aí no caso do documentário, lógico que vai ter as suas particularidades, mas tem coisa assim que a gente usa muito parecida com a ficção. Por exemplo, na apresentação você vai ter no máximo 10 páginas para que isso seja feito. Como a gente está falando de documentário, essa apresentação vai ser o quê? Se, por exemplo, o seu tema é em relação a um ator social, então é nessas 10 páginas que você vai apresentar ele, onde ele mora, ou qual a infância que ele passou. Isso vai depender muito mais do tema que você escolheu, eu não posso saber. Mas saiba que quando você for fazer o seu roteiro literário, a apresentação tem que ter no máximo 10 páginas. Você pode fazer com material de arquivo, com letreiros, aí vai da sua imaginação. Mas você tem que saber que você tem que apresentar. E outra, muito importante, é nessas 10 páginas que você vai prender o seu espectador. É naquele momento, naqueles 5 minutinhos ali do seu filme, talvez, que você vai prender ele, que ele vai falar, nossa, que filme legal, eu quero saber o que vai acontecer, se ele vai responder a pergunta, se o ponto de vista dele é correto, se eu concordo ou não. Então, é nesse momento de apresentação que você vai fisgar o espectador. Quando você prende o espectador no desenvolvimento do filme, você vai ter que manter ele preso. Então vai ser nesse momento que você vai desenvolver a problemática do seu filme, que você vai mostrar a importância do local que você resolveu documentar, qual a importância da vida daquele ator social, de uma maneira interessante, de uma maneira que a pessoa realmente se sinta à vontade de saber o que vai acontecer. A última etapa, quando o espectador já embarcou, já quer saber o quê? A resolução do seu filme. E aí é nesse momento que é o final do seu filme, que é você responder aquela pergunta que você colocou inicialmente, você colocar uma cartaz em relação ao que o ator social queria ou em relação à vida dele. É um momento de fechamento do seu filme. Lógico que nós estamos lidando com um documentário.
Então a gente não vai poder proporcionar aquele final feliz, comum nos filmes de ficção. Um exemplo, vamos supor que você escolheu a violência doméstica para fazer em relação ao seu documentário. Você pode ir lá, acompanhar a saga de uma mulher, por exemplo, que sofreu a violência doméstica e mostrar a emancipação dela, por exemplo, ela se livrando do agressor, tendo noção do que aconteceu com ela e sanar essas feridas. Mas mesmo que você faça esse filme e acompanha, né, nesse caso, a trajetória dessa atriz social, você não vai resolver a questão da violência doméstica como um todo. Por quê? Porque no documentário o tema é maior do que o filme. Então ele não vai se resolver apenas com a realização do filme. Mas isso não quer dizer que não mereça ser documentado, que não mereça você colocar essa reflexão para os seus espectadores. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, tem bastante lição de casa, papel e caneta, estrutura seu filme para que ele fique o melhor possível, tá bom? Até mais!